Você sabe quem foi Mao Tse-tung? Se você ouviu algo parecido com líder dos camponeses, político nacionalista, defensor da China contra o imperialismo japonês, esqueça tudo que você ouviu, todas as mentiras. Mao Tse-tung foi o maior psicopata que a humanidade já teve o desprazer de conhecer, responsável por mais de 70 milhões de mortes em tempos de paz, se é que a gente pode chamar um período em que as pessoas estiveram sob um regime comunista de tempos de paz. Depois da vinheta, a gente vai jogar luz no mito de Mao Tse-tung. Bom, hoje eu vim fazer resenha do livro Mao, uma história desconhecida. É um livro, um tijolão de mais de 700 páginas, mas é um livro muito interessante. Nele, os autores vão contar a biografia do Mao Tse-tung. Se você nunca ouviu falar nele, Mao Tse-tung foi um ditador chinês que governou a China com mão de ferro durante várias décadas e foi responsável, como eu disse na introdução, por mais de 70 milhões de mortes. Ele ainda é um personagem relativamente desconhecido aqui no Ocidente. As pessoas lembram mais de Hitler, de Stalin, só que ele conseguiu matar mais gente do que esses dois. E ele conseguiu, para você ter ideia, arquitetar um regime mais terrível do que o regime de Stalin na União Soviética. E esse livro vai contar a vida dele, como ele conseguiu chegar a esse posto de poder tão alto e o que aconteceu com as pessoas que estavam no caminho dele, vamos colocar assim. O Mao, ele tem uma fama de ter sido um líder dos camponeses, a favor de reforma agrária, de ter lutado contra os japoneses quando eles invadiram a China. Mas tudo isso é uma mentira deslavada. Os autores, eles conseguiram, o que eu acho realmente uma façanha, entrevistar muita gente que conviveu com o Mao, além de terem tido acesso a arquivos, muitos arquivos chineses, que eles não podem dizer quais são, nem quem deu acesso, porque senão vocês já sabem, né? Então, é um livro que tem muita informação, um livro muito rico. E eles vão contar desde a infância do Mao Tse-tung até como ele chegou a ser o ditador de toda a China. Para quem não sabe, o Mao nunca foi pobre, também nunca foi camponês. Ao contrário, a família dele vivia bem. Eles tinham inclusive terras no vilarejo ali onde ele morava. E o Mao também, ele nunca foi um comunista devoto. Ele não era, na verdade, devoto de nada. Ele queria simplesmente conseguir poder e ele viu que a melhor oportunidade para ele era no Partido Comunista Chinês. Então ele foi para lá. Para dar assim um pano de fundo para vocês entenderem melhor, porque geralmente a história da China ela não é muito conhecida assim no Ocidente. Eu mesma com esse livro aprendi muita coisa que eu não sabia. Então a China ela foi uma monarquia, um império, até o começo do século XX. Depois ela virou uma república. E o partido que era mais poderoso na época era o Partido Nacionalista, do Chiang Kai-shek. Talvez você já tenha ouvido falar nesse nome. Ele era o líder do Partido Nacionalista. Só que ele não conseguiu de imediato unificar a China toda e estabelecer um governo nacionalista. Tinha vários senhores da guerra em várias províncias que resistiam ao poder central. Mas o Partido Nacionalista era o mais popular da China naquele momento. O Partido Comunista, ao contrário da lenda, ele não era popular. Era o Partido Nacionalista que era popular. Mas a União Soviética queria transformar a China num país comunista. Então, eles financiaram muito o Partido Comunista Chinês para que ele crescesse,
para que ele conseguisse adeptos. O interessante é que quando ele foi fundado havia pouquíssimos camponeses e operários, era mais o pessoal ali da esquerda caviar. E o Partido Nacionalista, ele tinha mais apoio popular, como eu disse. Então, a União Soviética, ela cuidou de não apenas espionar o Partido Nacionalista, mas de ir infiltrando agentes nas fileiras do Partido Nacionalista para derrubá-lo e para fazer com que o Partido Comunista ganhasse força. Mas o Mao Tse-tung, ele não era de início um manda-chuva do PCC. Ele teve que lutar bastante para conseguir chegar até o topo do partido. Por quê? Ele não era um bom orador, ele era bastante impopular e havia outros que eram ideólogos mais convictos e também mais competentes em uma série de atividades, organização, estratégia militar, espionagem. Então o Mao, ele não era assim, ele não tinha nada que o destacasse num sentido positivo para o Partido Comunista. O que ele tinha era uma capacidade enorme de manipular a imprensa e uma falta de escrúpulos, assim, que eu não vi nem em Stalin, para você ter ideia. Eu já li a biografia, uma das biografias do Stalin, já li livros sobre ele, assim, eu fiquei impressionada porque o Mao consegue ser mais nojento do que o Stalin, para vocês terem ideia. Então, peraí um minuto, gente, tá ventando, minhas anotações estão voando. Então, como eu estava dizendo, o Mao não tinha nenhuma qualidade, nenhuma característica positiva que fizesse com que ele fosse considerado para a liderança. O que ele tinha, como eu disse, era uma habilidade muito grande de manipular a imprensa e uma falta total de escrúpulos. Então ele foi avançando no partido, denunciando os outros que eram mais competentes e mais dedicados à causa comunista, inventando um monte de mentiras, fazendo intriga e recorrendo mesmo a assassinatos. Ele era um excelente manipulador, ele fazia também com que as pessoas ficassem dependentes dele, quando ele ainda não podia descartá-las. Então, se tivesse alguém ali de quem ele precisasse, porque, por exemplo, era um comandante militar muito competente e ele não podia se desfazer da pessoa no momento, ele dava um jeito de fazer a pessoa ficar dependente dele, fazer alguma coisa errada e ele depois chantageava a pessoa, esse tipo de coisa. Mas assim, mesmo antes dele se interessar por política, a gente via pelos poemas dele, pelas declarações, que ele já era um psicopata assim, perigosíssimo. Ele tinha uma sede de sangue e que ele conseguiu dar vazão a ela no Partido Comunista. Mas levou bastante tempo até ele conseguir chegar ao topo do Partido Comunista. Ele teve que matar e expurgar muita gente. Inclusive, ele desobedeceu várias regras do partido. E essa carreira dele teve altos e baixos. Uma hora ele conseguia chegar a um posto importante, outra hora ele era tirado desse posto, porque as pessoas sabiam que ele era incompetente, que ele só queria poder, que ele não estava realmente comprometido com a ideologia comunista. E os métodos dele eram sangrentos demais, preste atenção, até para os outros comunistas, para você ter ideia do calibre do mal. Mesmo assim, com essas tramóias todas e desobedecendo as ordens de Moscou, ele conseguiu, graças a essa manipulação da imprensa, ficar famoso. E essa fama dele de impiedoso acabou que contribuiu para que Stalin pensasse que ele era o líder mais adequado para o Partido Comunista ali naquela situação. Lembrando que o Partido Nacionalista era o que tinha mais poder e, por conta disso, a União Soviética
procurava espionar e infiltrar o Partido Nacionalista, mas ao mesmo tempo, porque Stalin tinha medo de que o Japão invadisse a União Soviética, ele estava querendo forçar uma guerra sino-japonesa, para que o Japão ficasse ocupado ali, guerreando com a China, e não tivesse capacidade de invadir a Rússia. Para isso, como o Partido Comunista ainda não tinha essa força toda, ele tinha que apoiar também o Partido Nacionalista, do Chiang Kai-shek. Então, o Moscou estava fazendo esse jogo duplo. Ao mesmo tempo que eles apoiavam o Partido Nacionalista, para que o Partido Nacionalista mantivesse o Japão ocupado, eles também se esforçavam para fazer o Partido Comunista Chinês crescer. E um detalhe importante aqui é que o filho do Chiang Kai-shek, o único filho biológico dele, foi para Moscou estudar lá, e o Stalin fez ele prisioneiro, não deixava o rapaz voltar para a China, para ter um instrumento para chantagear o Chiang Kai-shek. E Moscou queria que houvesse uma aliança entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Nacionalista para que eles combatessem juntos o Japão. Ao mesmo tempo que havia um esforço enorme para que o Partido Comunista Chinês conquistasse mais membros e mais território. Dentro desse período, em que ainda o Partido Comunista Chinês ainda não tinha hegemonia, houveram assim alguns bolsões comunistas, algumas províncias que os comunistas realmente conseguiram dominar. E é aí que já começa o reinado de terror do Mao. Assim, vendo esses territórios controlados pelos comunistas, a gente já conseguia ver como é que ia ser o regime do Mao em toda a China. Para vocês terem ideia, uma das estratégias do Mao, que é uma estratégia comunista bastante comum, foi cooptar bandidos comuns, para formar uma espécie de exército para ganhar controle sobre algumas regiões. E os bandidos, eles oprimiam muito a população local. Só que os comunistas, eles conseguiram ser piores que os bandidos comuns. Tanto que a população, no fim, preferia os bandidos aos comunistas. Em uma dessas regiões, na região de Yunnan, foi criada assim, a primeira ditadura comunista da China. E um dos métodos que o Mao usava para controlar não apenas a população de modo geral, mas também os outros membros do partido, era usar o terror. O terror a gente conhece da Alemanha nazista, da União Soviética. A diferença é que na União Soviética, por exemplo, as pessoas que eram responsáveis por matar, torturar, fazer essas coisas todas, elas eram meio que profissionais. Não era o homem comum que era posto nesse papel. E esse foi, digamos, o pulo do gato do Mao. Ele não apenas pegou pessoas comuns para serem carrascas umas das outras, como ele não se preocupou em esconder os crimes do modo que o Stalin e o Hitler faziam. Ele fazia os chamados comícios, que na verdade eram sessões de tortura e assassinato públicas, em que as pessoas comuns eram obrigadas a ir assistir. E aí as pessoas que incomodavam ele eram acusadas das coisas mais bizarras. E obviamente não tinham um julgamento legítimo, e as pessoas eram torturadas ali e mortas diante da população toda, como um modo de intimidação, tanto da população quanto de membros do partido. Então, assim, os comícios, eles tinham a presença, era obrigatória, nem preciso dizer, né? Tinha a presença de muita gente. Então, assim, ele terrorizou e brutalizou milhões de pessoas. E nem criança era poupada. Tinha até assassinato, tortura de criança. E muitas vezes ele fazia outras crianças participarem. Assim, eu não vou dar detalhes do que era feito, porque é realmente um negócio muito pesado.
O livro, ele entra assim em detalhes, é assim uma coisa de revirar o estômago. Então, assim, fique avisado. Se você for ler, tome cuidado com isso. Não leia antes de dormir, porque vai ser difícil dormir depois. Assim, são umas coisas pesadíssimas. Além disso, o Mao criou um sistema de controle total. Você não apenas tinha que fazer aqueles exames de consciência que a gente conhece já da Coreia do Norte, que a pessoa tem que escrever, eu tive pensamentos que não foram proletários, foram muito pequeno burgueses, eu não fui fiel o suficiente à revolução, e a pessoa tinha que ler aquelas faltas em reuniões que aconteciam muito frequentemente. Mas além disso, ele ordenou que as pessoas registrassem até conversas banais que elas tinham uma com as outras. Por exemplo, você foi na padaria do seu Zé e conversou sobre alguma coisa, qualquer coisa, sobre um casamento. Você tinha que escrever isso e relatar. Então, assim, não tinha privacidade nenhuma nesse reino de terror comunista. E a privacidade, ela foi colocada assim como se fosse uma coisa capitalista, pequena burguesa. Então as pessoas tinham que relatar seus pensamentos políticos, os pensamentos comuns, e elas tinham que fazer também uma lista por escrito de todos que elas conheciam. Você tinha que relatar quem era sua mãe, seu pai, seus amigos, seus conhecidos, sei lá, o seu xing-ling do restaurante. Você tinha que dar uma lista de todas as pessoas que você conhecia. E qualquer conversa que você tivesse com elas tinha que ser relatada também. Resultado, as pessoas começaram a desconfiar extremamente umas das outras. Porque nada que você falasse ia ficar em segredo. Chegou a um momento em que fazer a piada ficou até expressamente proibido. As pessoas estavam proibidas de fazer piada. O controle era tão total que as pessoas começaram a achar o pensamento crítico um estorvo, porque elas teriam que relatar tudo. Foi um controle assim tão totalitário que nem Stalin na União Soviética, nem o Hitler na Alemanha nazista conseguiram chegar perto de uma coisa similar. E, obviamente, a mortalidade aumentou muito. Muita gente não aguentava e se suicidava, o que é compreensível. Mas outras pessoas também morreram, não apenas por conta desses expurgos e dessas torturas e desses assassinatos em massa, que inclusive havia uma cota de gente que era para ser considerada espião, contra-revolucionário. E se os líderes locais ali não atingissem essa cota, eles mesmos ficavam sob suspeita. Então as pessoas tinham um incentivo brutal para matar, para perseguir, para torturar. Mas uma das causas das mortes também foi a fome. Porque o Mao, ao contrário desse mito de que ele era defensor dos camponeses, ele exigia, do mesmo modo que o Stalin, um imposto sobre grãos que era altíssimo. Então os camponeses ali do local, eles não tinham o que comer. E o Mao exportava tudo para a Rússia. Assim, tinha gente ali morrendo de fome e os grãos iam todos para a União Soviética. Chegou uma situação em que as pessoas estavam mais pobres do que antes do regime comunista chegar. E a situação antes também não era assim aquela maravilha, não. As pessoas ficavam reféns dos senhores da guerra, dos grandes senhores locais. Então a vida assim não era nenhum mar de rosas. Mas os comunistas conseguiram fazer com que a vida dessas pessoas ficasse pior do que ela era antes. Certo? Além disso, houve uma administração tão ruim, que a gente sabe que comunista não entende de economia, que eles conseguiram, por exemplo, fazer com que uma região que era produtora de sal ficasse sem sal, para vocês terem ideia. Então, assim, as pessoas estavam numa condição terrível. Além disso, as pessoas eram proibidas de deixar aquela área.
Não tinha assim livre trânsito. Não gostei daqui, eu vou me embora. Não. Você estava... era um campo de concentração a céu aberto. Você não podia sair dali, certo? E havia também uma questão que é muito similar com o que a gente já sabe da Coreia do Norte. Se, por exemplo, você cometesse algum crime, não era só você que era culpado e perseguido, era a sua família toda. Entendeu? Então as pessoas tinham mais essa pressão para se adequar ao regime, porque se acontecesse alguma coisa, não ia acontecer só com elas, ia acontecer com a família toda. Então as pessoas ficavam assim num terror constante. Os poucos estrangeiros que viviam no lugar relatavam como a vida ali era miserável em todos os sentidos. Mas infelizmente sempre tem um idiota útil. Então houve também jornalistas que eram simpatizantes do comunismo que ajudaram a criar essa lenda do Mao Tse Tung como defensor dos pobres, como preocupado com os oprimidos. Mao não estava preocupado com nada. Ele não tinha nenhuma ideologia, ele não tinha nenhuma religião, ele queria poder e luxo. Certo? Essas tendências ele já mostrava desde o início. Além de ser um depravado. Depois, obviamente, que o Mao virou o manda-chuva, começou também uma rivalidade com o Stalin, que o Stalin não gostou de outro psicopata, né? De ver que o Mao estava recebendo essa fama toda e estava sendo colocado ali como o grande pensador do comunismo. Mas, assim, o resumo da ópera, a gente vê que as pessoas foram usadas simplesmente como bucho de canhão pelo Partido Comunista Chinês e pela União Soviética. Eles chegaram, assim, a impedir que comida entrasse em cidades que eles queriam tomar, e as pessoas morriam de fome aos milhares. Assim, o regime era tão brutal que havia deserção de soldados assim em massa, mesmo considerando que quem desertasse fosse pego ia ser morto. Mas assim, os oficiais tinham que fazer coisas esdrúxulas para impedir os soldados de desertarem. Tipo, roubar a calça dos soldados de noite para eles não terem roupa para conseguir fugir. Dormir amarrado com os soldados. Esse tipo de coisa. Para que ninguém conseguisse desertar. Para vocês terem ideia. Então, era assim... eu posso dizer, eu já li vários livros que falam desses regimes brutais. Eu achei que nada mais pudesse me surpreender, mas esse livro assim foi pesadão, foi pauleira. Assim, eu recomendo a leitura porque é muito interessante e porque esse regime do Mao, ele não é muito conhecido aqui no Ocidente, como eu disse. E vale a pena... primeiro que eu acho que é uma questão de justiça com as vítimas, que a gente conheça essa história. Segundo que o regime continua firme e forte. O Mao já morreu, mas o regime continua aí. A China comunista não apenas continua torturando, fazendo expurgos, etc., como ela está expandindo os seus tentáculos ao redor do mundo. Então é bom que a gente saiba... como é que a situação chegou aonde ela está hoje. E também para a gente ficar esperto, para quando alguém vier com um papinho comunista, a gente saber no que vai dar. E aqui um adendo, não posso esquecer, tem também muita gente que diz, não, porque o capitalismo, ele oprime as mulheres, com o comunismo a mulher vai se libertar. O livro também mostra bastante bem como é que as mulheres viviam sob a China de Mao, desculpa. E o Mao também não era nenhum amante das mulheres nesse sentido. Ele não via diferença física nenhuma entre o homem e a mulher. Ele dizia que a mulher podia fazer tanto trabalho pesado quanto o homem. E era isso que as chinesas eram realmente obrigadas a fazer, porque os homens eram forçados a entrar no exército, então as mulheres tinham que ficar responsáveis pela agricultura. E como as requisições de grãos eram gigantescas e as pessoas não tinham o que comer, estava numa situação
calamitosa, as mulheres tinham que fazer um trabalho assim pesadíssimo. Esse era o feminismo do mal. Assim, caso alguém, eu espero que não, ainda tenha essa ilusão, certo? O livro tem também um caderno de imagens em que você pode ver também várias fotos que mostram essa trajetória do mal. Uma recomendação que eu dou para quem quiser ler o livro é ir fazendo uma listinha assim com os nomes, porque eu achei bastante difícil de memorizar esses nomes chineses todos. E como as pessoas muitas vezes iam de aliados a inimigos do mal, foi um negócio assim um pouco difícil de acompanhar. Vem também no livro uma lista das pessoas entrevistadas, as pessoas a quem se podia dar nome por questões de segurança, evidentemente. Certo? E, de modo geral, eu achei interessante mostrar como é que um psicopata comum, um cara que na melhor das hipóteses teria se tornado assim, um bandido perigoso, conseguiu manipular as circunstâncias e as pessoas a tal ponto dele virar o carrasco da população do país mais populoso do mundo e ainda ser idolatrado até hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um partido comunista no Brasil, eu não lembro agora se é o PSTU, o PCO, mas que tem uma linha maoísta. E assim, não é teoria da conspiração, eu li uma vez escrito no próprio site do partido. Então assim, olho aberto. Certo? O que mais eu tinha para dizer desse livro? Bom, eu acho que eu disse tudo. Como eu disse, mais pra frente farei uma resenha da Grande Fome de Mao. Eu vou deixar linkado aqui alguns livros que eu acho relevantes. Se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo o que você achou. Lembrei do que eu ia falar também. O Chiang Kai-shek, que era o líder do Partido Nacionalista, ele fugiu para Taiwan. É por isso que Taiwan não virou uma parte da China comunista. E como a gente está vendo hoje, é uma questão que o Xi Jinping quer mudar. Ele quer fazer a Taiwan virar também comunista. Mas assim, só como uma explicação histórica do conflito atual. Certo? Bom, agora eu acho que eu falei tudo. Não se esquece de deixar o seu joinha, de divulgar esse vídeo, porque se depender do YouTube, vocês sabem que esse tipo de vídeo não vai ser divulgado. Por enquanto, a gente está até com sorte que a China ou alguma empresa chinesa ainda não comprou o YouTube. Mas assim, sem a divulgação de vocês fica realmente muito difícil. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu comentário. Se você conhece livros similares também, ou se você tem alguma sugestão de livro para mim, pode até ser de outro assunto, comenta aqui abaixo, certo? Não esquece de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum, que agora eu não estou podendo mais postar vídeo de 3 em 3 dias. Então assim, quando eu tenho tempo, eu leio um livro, faço resenha aqui para vocês. Mas pode ser assim de 5 em 5 dias, de 10 em 10 dias, pode... Não sei mais, tá? Mas eu espero que vocês continuem me acompanhando. E peçam para os outros se inscreverem também, que estamos chegando perto dos 500 inscritos. Eu fico muito feliz, tá? Bom, por hoje é realmente isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a paciência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. A gente vai se ver no próximo vídeo. Fiquem com Deus.